Hoje, nós vamos concentrar na resolução de exercícios de balanço de massa, tá? Então, eu peguei 3 exemplos para a gente visualizar a resolução, para ver como é que vocês, se vocês estão se sentindo bem com esse tipo de resolução. E depois eu já vou incluir um assunto um pouquinho diferente, que é uma variação do balanço de massa que a gente vai ter que aprender, tá? Então, o primeiro de todos é o mais simples, né? Esse exercício, que ele é um balanço de massa já montado, né? A gente nem precisa fazer muita conta. O que eu acho importante aqui é que a gente está vendo aqui esses valores todos já bem estabelecidos, tá certo? E ele já coloca aqui quais são as incógnitas que você tem, tá certo? Então, só para facilitar, eu vou chamar aqui de entrada, então eu vou chamar de E1, e aqui vai ser a saída 1 e aqui a saída 2, tá certo? Então, como a gente viu no balanço de massa, a entrada tem que ser igual à saída. Então, aqui a entrada é 1, vai ter que ser igual a S1 mais o S2, tá certo? E aí a gente já sabe que o E1 em quilos, o S1 é o M, que ainda nós não sabemos quanto que é, tá certo? Mais o N, que é o S2 aqui também, na forma de incógnita, tá certo? Isso daí é o que a gente chama de balanço de massa total, ou seja, aquele que é o máximo que eu vou ter aqui de observação, que é o somatório, que são as principais unidades de cada linha. Depois disso eu tenho as composições, então eu tenho o benzeno e o tolueno, tá certo? O benzeno, aqui, entrada 1 é 60 quilos. Boa tarde, Gabriel. Então, a entrada é 60 quilos de benzeno, tá certo? Aqui, na saída 1, é X, ou seja, a gente não sabe quanto que é, mais a saída 2, que é 4 quilos por minuto, tá certo? E para o tolueno, aí eu vou pegar a entrada 1, 40 quilos, que vai ser igual a 6 quilos, que está saindo na saída 1, mais o Y, que já está aqui, mas que a gente tem que calcular. Então, eu construí essa tabela aqui. Ó. Se vocês observarem, isso daqui é uma tabela. Tá certo? Tá meio torta, mas é uma tabela. Com 3 equações, tá certo? E 4 incógnitas. Só que uma equação aí, a que a gente não tá vendo, na verdade nós temos mais 3 equações, que é essa daqui, ó. O E1 é igual a essa somatória desses dois, o M é o somatório de x mais 6 e o N de 4 mais y, tá certo? Por conta disso que é uma tabela, que você pode ler assim ou assim. Então, com isso, eu consigo escolher qual é a equação mais simples para eu resolver. A equação mais simples é aquela que tem só uma incógnita, ou seja, que tem o menor número de incógnitas. Ou seja, eu posso escolher tanto o benzeno quanto o tolueno, porque aqui eu só tenho o X de incógnita e aqui eu só tenho o Y. Então, se eu resolvo para o benzeno, ou seja, resolvendo para o benzeno, a equação que eu tenho é que 60
é igual a x mais 4. Tá certo? Então, resolvendo aqui essa equação simples de primeiro grau, eu passo o 4 para lá, inverto a posição, mas dá a mesma coisa, eu vou ter que é 60 menos 4, então o x é igual a 56 quilos por minuto. Tudo bem? Alguma dúvida aqui, até aqui? É bem tranquilo, né? Esse daqui é daqueles exercícios que eu falo para vocês. Ele é bem óbvio, mas ele é que garante que depois você vai ampliar o seu raciocínio e você vai conseguir resolver equações mais complexas, problemas mais complexos. Aqui eu também posso resolver para o tolueno. Professor, Sim. você acha que é possível mandar foto dessa folha depois? Eu não sei se é minha internet, mas eu não estou conseguindo ver direito o que o senhor está escrevendo. Só aparece a sua mão e uns borrões. A resolução está péssima aqui para mim. Seria possível se eu enviar essa foto depois? Sim, vocês vão ter o vídeo, né? E aí deve estar melhor a resolução, mas eu vou conferir aqui para ver se a resolução tá boa. Tá bom, obrigado. Nada. Ah, cadê? A princípio, eu acho que está tudo ok. Talvez seja porque a sua tela está muito pequena, não? Não, tá normal a tela, tá fixada. Acho que a resolução que tá ruim. Não sei se é a minha internet. Tá. Pra mim fica meio pixelado também, às vezes. Às vezes pode ser a transmissão, que não está muito boa. Mas aí eu vou conferir na gravação, qualquer coisa eu mando a foto com a resolução completa para vocês. Ô Thaís, eu mandei um print aqui no chat, quem sabe você consegue ler por ele. Tá bom, obrigada. Aí ajuda. Esse print ficou bom. Obrigado, Rafael. Aqui, então, para o tolueno, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a mesma estratégia. Eu tenho que 40 é igual a 6 mais y. Então, o y vai ser igual a 40 menos 6. Y é igual a 34 quilos por minuto. Tá certo? Então, eu resolvi para o benzeno, para o tolueno, respondi o x e o y. Falta achar o m e o n. Então, aí eu posso pegar o m, o que eu tenho? O m, ele na verdade é igual à soma do x mais 6. Tá certo? Essa coluna aqui, eu estou lendo essa coluna. Porque como ele aqui é a totalização, eu sei que se eu somar, igual aqui, ó, na entrada, eu sei que 100 é o somatório de 60 mais 40. Então, aqui o m é o somatório de x mais 6. Então, eu fazendo isso, m, eu sei que o 56 é o x, mais 6, então o m vai ser igual a 62 quilos por minuto. Tá certo? E o n, nós vamos seguir o mesmo raciocínio, então é 4 mais y, então eu vou ter que o n é igual a 4 mais 34, então o n é igual a 38 quilos por minuto. Aí eu resolvi tudo o que eu precisava resolver. Mas para eu ter certeza, eu tenho uma equação sobrando, que ainda eu não testei, que é o seguinte, né, para saber se está tudo certo. Eu sei que a entrada tem que ser igual às duas saídas. Como as duas incógnitas estavam aqui em cima, então eu não usei essa equação, eu posso usar para verificar. Então 100 é igual a 62 mais 38. Somando isso, 100 é igual a 100. Ou seja, fechei o meu balanço de massa. Eu tenho certeza
de que os valores estão corretos. Tá ok? É isso que eu falei sobre balanço de massa. A gente sempre vai ter, pode ser que a gente sobre com uma equação, e essa sobra dessa equação a gente pode testar para verificar se nós fizemos a resolução corretamente. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor, tô de boa. Tranquilo, né? Esse daqui é bobinho, mas a ideia é justamente facilitar vocês vendo com facilidade como é que vocês montam o problema. Por quê? À medida que eu for aumentando o nível de detalhamento, esses problemas podem ficar mais complexos e difíceis de resolver. Mas vocês tendo essa ideia, essa lógica já embutida na cabeça, fica mais fácil de vocês acharem uma solução lá na frente, tá? Então eu vou passar para o próximo problema. O próximo é um que nós temos o seguinte. O enunciado está aqui, mas vocês vão ter os slides lá certinho, com tudo bonitinho, tá? E eu vou verificar a qualidade do vídeo. Se a qualidade estiver ruim, aí eu escaneio as imagens e depois fica mais fácil. Bem, aqui, esse daqui já é um problema que exige um pouco mais de atenção. Por quê? Olha lá. Em um lavador de gases, é recebido 3 linhas de gases quentes. Uma 100 kg por minuto, outra 58 kg por minuto e a última 74 kg por minuto. O spray de água asperge 60 kg por minuto. Entretanto, parte dessa água evapora quando entra em contato com os gases e sai do lavador na forma gasosa junto com os gases. O volume de água líquida que sai do lavador é de 49 kg por minuto. Qual é a quantidade de gases eliminado pelo lavador e qual é a porcentagem de vapor nos gases? Então, o que ele está nos falando? Nós temos um lavador de gases. Esse lavador de gases, ele recebe 3 linhas de gases quentes, tá certo? Olha lá, tá vendo? Aí, transformar primeiro para um desenho, porque fica mais fácil. Então, eu estou dizendo aqui que aqui entrou 100 quilos por minuto, 58 e 74. Tá? Eu não vou pôr as unidades para não ficar confuso aqui demais. E eu tenho aqui água, tá certo? Então aqui tudo são gases. Aqui são gases. Aí eu tenho a água entrando aqui. Essa água, ela entra a 60 quilos por minuto. Aí você tem 2 saídas. Uma que é dos gases e vapor. Então eu tenho gases mais vapor. E eu tenho a água líquida que sai aqui. Tá certo? Que ele diz que o volume tem uma vazão de 49 quilos por minuto. Tá certo? Então, eu vou falar que isso daqui é a saída 1, essa daqui é a saída 2. Tá ok? O G vai ser os gases, tá certo? Professor, Oi. só uma dúvida. A água, como é que a água entraria em contato com os gases quentes? Eu não entendi direito. É porque o lavador de gases, o que ele faz? Você tem, vou desenhar aqui que fica mais fácil. Você tem uma torre aqui, e aí aqui em cima tem tipo um chuveirinho, tá certo? E aí você joga os gases quentes aqui, e ele sobe, tá certo? E aqui por baixo sai a água. Essa água serve para resfriar os gases e também para lavar ele, para retirar outros materiais. Tá certo? Entendi, certo.
Então aí eu tenho essa função do lavador de gases, que é diminuir a temperatura dos gases que estão saindo e fazer a retirada de poeiras e até parte das substâncias que estão nos gases, tá? Nesse caso, ele nem deu muito detalhe sobre o que acontece com os gases e com a água, se ela está retirando coisas daqui. Ele só fala que entrou isso e saiu isso. Então, nós vamos supor que essa água é apenas para esfriamento, tá? Então, é uma premissa, até foi importante você ter lembrado, que é uma premissa básica que a gente vai ter. Não há reações. Não há reações químicas. Tá certo? E não há sujidades, ou seja, poeira e outras coisas, sujidades nos gases. E os gases não são solúveis na água. Tá ok? Então, são premissas que eu estou colocando aqui. Por quê? Porque elas vão estabelecer uma série de relações para o nosso balanço de massa. Então, por exemplo, como eu sei que não há reações químicas, então não vou me preocupar com a reação ou com o que é formado, o que é gasto, o que é consumido. E aqui eu estou dizendo que não tem como o gás ser solubilizado na água a princípio, tá? Só o vapor que vai ser misturado aos gases, tá ok? Então, isso nos ajuda em alguns aspectos. Então, nós temos lá, né, entrada vai ser igual a saída, já que a gente sabe que não tem acúmulo, que é outra premissa. Não há acúmulos. E quando não há acúmulos nem reações químicas, o que entra vai ser igual ao que sai. Tá certo? E o que está entrando? Está entrando os gases, tá? Eu estou pondo só a letra G, porque vamos supor que eles vão ser apenas misturados e colocados lá. Mas a água, vou chamar de W, de water, gastar em inglês aqui, tá certo? E igual a saída 1 mais a saída 2, tá certo? Então, o que eu tenho? Eu vou ter gases variados e o meu vapor. Tá ok? Nesse caso, o que vai acontecer? Os gases. O que está entrando dos gases? É isso daqui, né? 100 mais 58 mais 74. Aí aqui faltou a água. Mas está entrando algum gás com a água? Como ele está falando que é só o spray d'água, isso daqui vai ser igual a 0. Tá certo? E aqui também. Então, nós vamos pôr mais uma premissa aqui, que gases não saem com a água líquida. Então, o S1 vai ser 0, mais o S2, que é o que eu quero calcular, e ele vai ter um percentual só dos gases, que eu vou chamar de X. Tá? O vapor, ele não está entrando com os gases, então é 0. Ele também não está entrando com a água. Tá certo? Tudo bem? Então, aqui é 0. E o S2 vai ser o quê?
Vou dizer que é Y de S2. Só que aqui nós temos um problema, né? Vocês prestaram atenção? Qual que é o problema? Zero não pode ser igual a outra coisa. Exatamente. Eu estou dizendo que tanto o Y quanto o S2 é nulo, né? Então, o que vai acontecer? É como se não tivesse vapor saindo com os gases, mas nós já sabemos que ele vai sair, que é uma premissa que a gente está assumindo. Então, essa daqui não é uma boa análise. Nós esquecemos de algum detalhe. O que acontece? Esse vapor vem da onde? Vem da água. Então, na verdade, quando a gente for avaliar, a gente tem que avaliar a água de uma maneira geral. Assim como qualquer outro material líquido, ele também pode virar gás. Então, se a gente está avaliando as duas situações, já que é um comportamento físico, ou seja, não altera a estrutura química da substância, então o que acontece? A água pode ser tanto na forma gasosa ou na forma líquida, nós vamos calculá-la de uma forma a gente tem um pouquinho mais de atenção nesse aspecto. Então a água, ela não está entrando nos gases, mas ela está entrando aqui a 60 quilos. Nós sabemos que ela está saindo a 49, mais o YS2. Tá certo? Que é o percentual do vapor de S2. Tudo bem? Entenderam a diferença dos cálculos? Tá? Sim, tranquilo. Peraí, Qualquer professor. dúvida, vocês podem interromper. Eu ainda não entendi. Pode repetir essa última parte? É porque aqui o vapor, tá certo? Eu não vou calcular diferente, porque ele ainda é água, né? Vapor, ele ainda é uma substância da água, né? Uma forma física da água. Ah, A entendi. gente só tem um nome para isso. Mas o que acontece? Eu sei que o que está entrando, não entra água junto com os gases, mas entra água pura aqui conforme o desenho do lavador. Aí eu sei que no S1 está saindo a água líquida, 49 quilos por minuto, como foi dado no problema. Já aqui eu tenho YS2, ou seja, é o percentual da saída 2, que é isso daqui, que é toda a massa gasosa que eu tenho do meu lavador de gases, só que é um percentual só que é da água. O restante é dos outros gases que entraram lá inicialmente. Tá certo? Então eu tenho essas equações aqui. E tem uma equação que a gente tem que ficar atento. Que nem eu falei, né? A tabela. Então eu sei que o meu W é 60, que o G é a soma dos três, o S1 é 49, e o que eu sei aqui? Que X mais Y é igual a... Então aqui eu tenho mais essa equação que vai me ajudar lá na frente. Tudo bem, gente? Gabriel, tá tranquilo? Algumas coisas tô confundindo aqui. Como assim? Pode falar. O que vai somar todos os... Ah, tá. Primeiro é os gases, né? Porque eu não entendi direito. Os gases, tipo, são de 58, mais o... Mais Qualquer 74. outro, mais 74. Eles Eu, são... a princípio, como o meu foco é só água, eu não preocupo com o que são esses gases. Então eu digo que é tudo a mesma coisa. Entendi. Tá ok? Ok, e do outro lado não... Ah, não. Pode deixar. Eu tinha confundido o negócio aqui. Agora entendi. Entendeu? É o X e o Y, né? São duas incógnitas, mas é porque eu não sei o que é. Sim, mas por que tinha que dar a soma deles é igual a 1? Porque aqui, ó, é tudo S2, né? Se eu fosse escrever essa equação, seria assim, né? S2 é igual a XS2 mais
S2, não é isso? Se eu pego e divido tudo por S2, né? Aí eu vou cancelar eles dos dois lados. Aí aqui é uma vez S2, então aqui fica 1, aqui fica X e aqui mais Y. Tá certo? Se eu dividir tudo isso daqui por S2. Certo. Tá ok? Ok. Então, o que eu vou ter? Eu tenho 3 equações aqui, e eu tenho 4 equações, desculpa. Eu tenho 1, 2, 3, 4 equações. E eu tenho 1, 2, 3 equações, 3 incógnitas. Então tá bem simples de se resolver isso, tá? Então, o que nós temos? Nós já sabemos que o valor de G é igual a 158,74. A gente fazendo as contas, a gente vai descobrir que o G, ele tem 212 quilos por minuto. Isso é o nosso valor de G, né? O somatório de 158,74. O W, olhando aqui, nós também já tiramos que ele é 60 quilos por minuto. Tá certo? E nós vamos ter que o S1 é igual a 49 quilos por minuto. Aqui nós chamamos essas incógnitas, apesar que a gente já sabia que essas duas existiam, a gente não sabia esse S1. Mas quando a gente analisa o sistema de equações, a gente descobre o valor dele. Então já fica bem mais simples, porque aí a gente já tira uma incógnita da história. Então agora ficaram 3, que é o S2, o X e o Y. Tá certo? Sendo que o S2, olha como é que ele sai fácil. Eu já tenho o G, o W e o S1. Só falta o S2. Então, se eu aplicar isso daqui, G mais W é igual a S1 mais S2. Então, o S2, que é o que eu quero saber, vai ser o S1 menos G menos W. É isso? Vocês concordam com isso, gente? Acho que sim. Você acha que sim? Não, professor, é porque o G e o W estaria negativo. Estaria subtraindo o G e o W. Não deveria subtrair apenas o S1, não? É isso que eu tô querendo ver, se vocês estão prestando atenção, né? Ah, tá, claro. Ah, tá, claro. Uai, mas É tanta coisa, pessoal. Eu sei, é muita conta, né? Mas é isso mesmo, tem que ficar bastante atento na hora de fazer essas trocas. Por conta disso que eu sempre falo para vocês fazerem as coisas com mais passos. Por quê? Desse jeito você tem menos chance de errar, tá? Eu consigo tirar as coisas de cabeça fácil numa conta dessa, principalmente agora que vocês fazem a prova praticamente sem precisar mostrar o raciocínio, né? Então, se vocês pegarem e acostumarem a ficar pulando muita etapa, vai chegar uma hora que vocês vão pular uma etapa que vocês não vão entender aonde que vocês estão errando. Então, sempre façam com calma e tranquilidade, tá? Se aqui eu preciso isolar o S2, eu vou fazer primeiro o G mais W menos S1 é igual a S2. Aí agora eu só inverto aqui para poder ficar mais bonitinha a equação. E aí eu chego que o S2 é menos 49, mais o G, que é 212, mais o W, que é 60. Tá certo? Então, eu vou chegar dessa forma que meu S2, ele vai ser igual a 223. 23 quilos por minuto. Não esqueçam de pôr a unidade no final, tá? Prestem bastante atenção com a unidade, porque se você não coloca unidade, você não sabe o que é que saiu no final das contas. Tá?
Então, ótimo, eu já sei uma informação aí que vai me ajudar bastante. Agora, eu tenho duas equações, uma resolvendo para os gases e a outra resolvendo para a água. A que tem menos coisa para se fazer é a dos gases, então eu vou resolver primeiro para os gases. O que eu vou ter? Eu vou ter que x é S2, aí eu já estou pulando uma etapa, mas eu só estou escrevendo o que já está aqui. Oi. Puxa o papel para a esquerda, por favor. Desculpa. Aí, obrigado. 212, tá certo? Eu já sei o valor do S2, então o x vai ser igual a 212 dividido por 223. Então o meu x vai ser igual a... Estou esperando. 0,9507. Então vamos arredondar para 0,96, que aproximadamente. Não, Então, 0,95. Se fosse arredondar. É 0,95, porque tem um Zero. zero. Ah, tá, tem um zero. Que era 0,95, 006 ou 07 para arredondar. Tá. Então, vou escrever de novo aqui para ficar mais nítido. X é aproximadamente 95%. Tá certo? Aí, eu sei que x mais y é igual a 1. Então, y é igual a 1 menos x. Y é igual a 1 menos 0,95. Então, y é igual a 0,05. O que isso significa que y é igual a 5%. Tá ok? Tudo bem? Então, o que nós queríamos achar é esse valor aqui. Se a gente quiser fazer a prova, é só pegar essa equação aqui, que vai dar 11. Então, YS2 é igual a 11. Então, Y vai ser igual a 11 dividido por 223. Fazendo a conta, vocês vão achar os 5%. Então, o nosso balanço está fechado, está bonitinho. Tá ok? Alguma dúvida aqui? Esse problema é simples, mas você sair do enunciado para esse desenho e montar esse balanço, vocês viram que teve algumas coisas que nós tivemos que assumir. Então, cada vez que nós fazemos as contas no balanço de massa, nós temos que ficar atentos quais são as premissas, ou seja, quais são os pontos iniciais que a gente tem que assumir para facilitar a nossa vida. Tudo bem? Obrigado, Rafael. Tudo bem. Tá? Então, aí agora vamos complicar mais um pouco. Eu vou passar para vocês agora pro slide, que esse daqui, o slide vai ser melhor. Que aí vai ser mais fácil para desenhar. Só pegar aqui. Aí. Agora tem que pôr na reunião. Na reunião que eu tenho que fazer. Aqui. Pronto. Agora nós vamos seguir pelos slides. Então aqui, o raciocínio inicial foi esse que a gente comentou, tá certo? E agora, né, o primeiro problema que eu resolvi com vocês, esse segundo, então vocês podem, eu acho que é uma boa vocês treinarem, tá? Porque o balanço de massa é prática, tá? Então, realmente, quanto mais vocês fizerem,
melhor vai ser. Então, vamos ver esse problema agora. Esse problema é diferente. Vocês veem que aí tem várias coisas acontecendo, tá? Não vai fazer diferença, mas nós vamos seguir o raciocínio que é colocado aqui. Bem, ele está pondo para a gente que se trata de um fluxograma de um processo de destilação contínua e que está em estado estacionário, ou seja, quando ele está falando isso, significa que nós temos o acúmulo igual a zero, tá? Então já tem uma primeira informação básica aqui que nós vamos precisar dela, não há acúmulo, tá? Aí ele mostra que é uma situação que você tem duas etapas, tá certo? E aqui você, no meio dessas duas etapas, ainda você entra com mais material, tá certo? Eu tenho dois componentes, o A e o B, e eu quero calcular a vazão e as correntes, a vazão mássica e as correntes do ponto 1, ponto 2. Ó, gente, cadê o laser? Agora que eu estou vendo que eu estou apontando para vocês, eu não estou mostrando nada. Então, aqui, as correntes, nós temos os componentes A e B, tá certo? Em todas as linhas nós vamos ter o A e o B. Aqui ele está numa representação diferente de percentual. Eu estou dizendo que tem 0,9 kg de A para cada quilo dessa linha aqui, tá certo? É como se fosse, eu estivesse falando 90% ou 0,9 da linha, tá certo? E aqui eu falo, ele entra com as composições das correntes, ele quer as composições da corrente 1, 2 e 3. A 1 é essa aqui, a 2 é essa que alimenta essa segunda etapa, e a 3 é a que sai por baixo do meu destilador. Então, o que acontece? Eu peguei aqui e ampliei a minha figura, tá certo? Então tá aqui os mesmos dados que estavam lá, a linha 1, linha 2 e a linha 3. Isso daí é um problema muito grande. E aí a gente tem que fazer igual o jack, né? O jack stripador, cortar em pedacinhos. Então a gente vai diminuir o tamanho dos nossos problemas. Então, uma simplificação que sempre é a mais importante para a gente pensar a fazer, né, a primeira, é fazer o que a gente chama de o volume de controle total. O que é isso? É uma caixa que vai pegar o sistema todo e aqui vocês só vão ver essa entrada, essa saída, essa entrada, essa saída e essa saída. Ou seja, não me interessa o que está acontecendo aqui no meio, tá certo? É como se fosse uma figura só, uma caixa só, tá certo? Então eu peguei essa imagem aqui e substituí ela. E aí fica o quê? Bem mais fácil, porque agora, para mim, olha lá, eu tenho essa entrada, essa saída, essa entrada, essa saída e essa saída. E aonde que está a incógnita? Só nessa daqui. Olha como é que meu problema ficou bem mais simples. Tá? Como não tem nenhum acúmulo aqui dentro, não tem nenhuma reação química acontecendo aqui dentro, então o que entrar tem que ser igual ao que vai sair. Então isso facilita muito a nossa vida para resolver qualquer problema de balanço de massa. Então a gente vai usar o que é chamado de volume de controle. Esse volume de controle eu expliquei para vocês na aula passada, mas caso vocês não lembrem, o que é isso? É um pedaço do universo que eu falei assim, ó, me interessa o que está entrando e saindo dele, não me interessa o que está acontecendo dentro dele, tá? Eu quero saber o que entra e sai. O que está lá dentro não me interessa, desde que não tenha acúmulo, né? Porque se tiver acúmulo, aí vai me interessar. Mas por um momento eu também posso ignorar o que está acontecendo lá dentro e pensar só no que está aqui fora. Então, eu observando isso, monto meu balanço de massa bem mais fácil.
Então aqui, ó, eu fiz invertido justamente para vocês verem a questão que eu falei da soma, né? Eu tenho a entrada e a saída. Então, para a substância A, eu tenho essa entrada aqui, que é 0,5 de 100, tá certo? Essa outra entrada aqui, que é o 0,3 de 30, e eu tenho as saídas, o 0,6 de 30 e o 0,9 de 40 aqui. E eu tenho o A3, que é o que eu não sei o que é. Mas olha que beleza. Eu tenho tudo e somente uma incógnita. E com balanço de massa total, eu tenho 3 equações e três incógnitas. Ou seja, eu tenho a solução trivial, que eles chamam, que é quando eu tenho uma relação tão simples de cada uma, que eu consigo sair com o resultado quase que batendo o olho. Então, eu faço a mesma coisa para o B, tá? E aí eu faço o somatório. Meio com meio dá 1, 1 vezes 100 é 100. 0,3 mais 0,7 é 1 vezes 30, tá certo? 0,4 mais 0,6 é 1, 1 vezes 30, 30. E 0,1 mais 0,9 dá 1, e eu chego aos 40 quilos aqui. E o T3, que eu saio aqui, que é a mesma soma desses dois aqui, igual eu fiz para todos para trás. Então eu posso escolher uma equação aqui que eu saio com a resposta de tudo que eu quero. Tá ok? Então, os dados da entrada, da composição e da quantidade que está saindo aqui, sai dessa conta. Então, 130 menos 70 vai dar T3 igual a 60. Tá ok? Ok. Bem tranquilo, né? E aí, para eu resolver o 1 e o 2, né? Porque eu resolvi o 3. Esse daqui está resolvido agora. Aí o 1 e o 2. Aí eu já usei esse daqui. Então eu não posso usá-lo novamente para resolver o 1. Principalmente que ele também não vai me dar informações do 1 e do 2. Mas eu elimino esse volume de controle. Eu não vou usá-lo mais. Então eu passo a criar um outro volume de controle. Então agora o que vai me interessar é esse daqui, ó, volume de controle 1, que é para eu achar a saída de 1. Aqui é que vai ser legal, eu tenho uma entrada e 2 saídas. Então, quando eu pego e reescrevo esse desenho, olha que bonito que fica. Fica mega simples. E aí eu resolvo ele da mesma forma que eu resolvi o anterior. Tá certo? Então eu sei que aqui eu estou saindo com 60 quilos. O problema ficou bem simples assim. Então, quanto mais grande o problema, né, quanto maior ele for, mais pequeno nós temos que picar o nosso problema para achar as respostas. Então, com os volumes de controle, eu vou cortando ele em pedacinhos e depois eu posso juntar os pedacinhos, igual um quebra-cabeça, mas ele vai fechar o desenho como um todo. Então, eu já resolvi o volume controle total, gastei agora o 1, e aí eu tenho mais 2 volumes de controle aqui, que existem, né, pelo raciocínio lógico que a gente fez, o volume de controle 2 e o volume de controle 3. E aí eu posso escolher qualquer um deles. Eu vou ter a solução, tá? Eu já tenho o 3, a linha 3 aqui, então já sei essa saída, só não vou saber a entrada. Aqui eu também já sei a entrada aqui, já sei essa entrada, falta essa saída. Então, fica fácil. E aí eu pego o volume de controle 2, só para ficar bonitinho, e aí que eu venho com essa situação aqui. Aí eu monto meu balanço de massa e acho a resposta. Eu sei que o T1 é 60, 60 mais 30, 90, então o T2 é 90. Tá certo? Bem fácil. E aí, se eu quiser conferir, eu pego o volume de controle 3 e verifico a resposta. Ou seja, como uma resposta foi usada para alimentar o outro,
a gente, no final, o volume de controle 3 serve para a gente conferir se os balanços de massa fecharam. Se a gente achar a igualdade dos dois lados, o balanço de massa está perfeito, vocês acharam a resposta e ainda conferiram e tiveram a certeza de que o raciocínio está correto. Tá ok, gente? Pelo que eu estou entendendo, vocês não Ok. estão tendo dúvida. Tá mais de boa, professor. Ficou bem mais fácil agora. Pra mim eu achei mais difícil, por causa que eu queria fazer com cada volume de controle, o 1, 2 e o 3. E somar tudo. Sim, mas depois você fez, dividiu a parte de entrada e saída, ficou bem mais fácil. Sim. Mas aí, é claro, né? Eu deixei para vocês brincarem com esse daqui. Olha que bonitinho. Aí, o que acontece? Eu não sei, aqui ó, o W aqui é uma incógnita, o A é uma incógnita, o F é uma incógnita. Então, no volume de controle 1 aqui, se eu pegar e desenhar o meu volume de controle aqui, eu já tenho 3 incógnitas aqui logo de cabeça, logo para começar. Né? Ele tem essas composições, porque eu estou fazendo uma destilação aqui misturando ar, acetona e água. Tá? Então, eu faço a absorção para retirar a água e depois eu pego e faço a destilação. E ainda tem um condensador. Se eu fizer o volume de controle total, o que estiver acontecendo aqui no F não vai me interessar. Então vai ficar legal. Eu vou ter informações maiores, ou seja, eu vou ter equações maiores. Então o que eu vou pedir para vocês? Né? Porque a gente já está acabando a aula. Eu não vou resolver esse daqui não, vocês que vão brincar com ele. Eu vou passar a tarefa assíncrona para vocês com uma outra lista. Essa lista, ele vai ter 14 exercícios, mas calma, não precisem se estressar. Eu não vou pedir os 14, eu vou pedir apenas 3. Na verdade, 4, desculpa, 4 exercícios. Aí desses 4, vocês resolvem, eu vou passar para vocês as instruções todas certas, tá? E esse daqui, no enunciado lá da tarefa assíncrona, eu vou colocar a resposta desse daqui, para vocês testarem o raciocínio do volume de controle. Tá ok? E aí na semana que vem, quem tiver dificuldade para resolver esse daqui, vocês me falam, que aí eu já preparo a apresentação para esse, tá ok? Mas caso vocês tenham entendido e que esteja tranquilo, eu já vou passar e fechar o que a gente precisa saber para a prova final.